Opa! Islã, religião, amor, terrorismo ou um pouquinho assim de manipulação? É o que veremos hoje no documento Ética. O Islã é uma das religiões mais praticadas em todo o mundo. A nossa equipe, o Documento Ética, vai mostrar agora a história dessa religião milenar. A origem do islamismo é remontada ao século VII d.C., com as revelações de Alá ao profeta Maomé. A religião reconhece Alá como seu único Deus, assim como reconhece Maomé o legítimo profeta de seu Deus. Os textos sagrados islâmicos são o Alcorão, obra que contém as revelações de Alá a Maomé, o Hadith, contendo os pensamentos e as ações de Maomé, o Sunnah, conjunto de regras de conduta a ser seguido pelos islâmicos. Duas vertentes são reconhecidas no islamismo: os sunitas, o maior e mais ortodoxo grupo islâmico, constituindo maioria religiosa em países como Iêmen e a Arábia Saudita, entre muitos outros, reconhecem a sucessão de Maomé por Abu Bakr e pelos 3 califas que o seguiram, e os xiitas, que reconhecem a sucessão de Maomé por Ali, seu sobrinho. Os símbolos mais importantes para os islâmicos são a família e a mesquita, os elementos centrais da vida dos seguidores do islamismo. As práticas religiosas são fundamentais, como por exemplo as 5 preces diárias a Alá. Há também o dever para com as necessidades de se oferecer uma parte dos bens. Durante a data do Ramadã, entre o amanhecer e o entardecer, há a obrigação de jejum. Todos os seguidores da religião, pelo menos uma vez em sua vida, devem realizar a peregrinação à cidade de Meca, simbolizando a própria peregrinação de Maomé a esta cidade. Vimos que o Islã é uma religião muito antiga, porém ela tem novos desafios com a modernidade. O islamismo hoje é denominado pelo tradicionalismo, preocupado com a manutenção de rituais e práticas antigas, como o uso de véu pelas mulheres. Existem ainda correntes que pretendem conciliar o Islã com aspectos da modernidade. O islamismo é também marcado pela existência de movimentos ditos integralistas ou fundamentalistas. Isso implica a necessidade de formular uma nova fiqh, que seja praticável no mundo moderno. Esse movimento não pretende alterar os pontos fundamentais do islamismo, mas sim evitar más interpretações e libertar o caminho para a renovação prévio Estatuto do Mundo Islâmico, como um centro de pensamento moderno e de liberdade. Acabamos de ver que o Islã enfrenta novas realidades complexas, com novos problemas com a sociedade moderna. Mas o mais impactante é que o fundamentalismo se une ao terrorismo. Isso é efetuado por pessoas perversas que difamam a imagem do Islã. Fundamentalismo religioso é o termo usado para se referir à crença na interpretação literal dos livros sagrados. Fundamentalistas são encontrados nas mais diversas religiões e pregam que os dogmas de seus livros sagrados sejam seguidos à risca. O termo surgiu no começo do século XX nos Estados Unidos, quando protestantes determinaram que a fé cristã exigia acreditar em tudo o que está escrito na Bíblia. Os ataques de 11 de setembro de 2001, organizados pelo grupo fundamentalista sunita Al-Qaeda, reacenderam a preocupação contra fundamentalistas e criam 2 mitos frequentes: o de que todo fundamentalista é muçulmano e o de que todo muçulmano é terrorista. O fundamentalismo, porém, não é parte do islamismo.
O que ocorre é que alguns grupos interpretam que a religião deve ser seguida estritamente e tentam impor essa visão à sociedade. Diferentemente do que muitos afirmam, o Alcorão não prega violência. Os que o utilizam com esse propósito fazem suas próprias interpretações para justificar seus atos. De acordo com Fernando Celino, assessor de comunicação da Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro, a própria palavra Islã vem da raiz árabe salam, que significa paz. A saudação islâmica, salam aleikum, significa que a paz esteja com você. Nos últimos anos, o preconceito contra pessoas de religião muçulmana vem aumentando, sobretudo por parte de nacionalistas europeus, que também criticam o movimento de entrada de refugiados em seus países. A onda anti-islâmica já existe desde os ataques às Torres Gêmeas em 2001. Na semana seguinte aos ataques em Paris, o debate acirrou-se nos Estados Unidos, com a reação de políticos contra a entrada de refugiados muçulmanos no país. Neste momento crítico em que se encontra a questão do terrorismo, espera-se que os governantes tomem medidas para combater a intensificação da islamofobia, sobretudo porque pode agravar ainda mais a crise dos refugiados. Além disso, a discriminação contra os muçulmanos é uma ferramenta muito potente que o Estado Islâmico usa para recrutar jovens europeus. Como diria o presidente americano Barack Obama, devemos distinguir os muçulmanos dos fundamentalistas. Ou seja, a pluma é mais forte que a espada. Boa noite.